Então, sobre a humildade hoje, São Francisco Sales, ele nos diz: deveis odiar os vossos defeitos, mas com ódio sereno e tranquilo, encará-los com paciência e fazê-los servir para vos humilhardes. Tiremos proveito de uma santa humilhação em que a nós mesmos nos entregamos. A humildade, ela é o princípio de todas as virtudes, bem como o orgulho é o princípio de todos os pecados. Se a gente for olhar essa base, a gente entende como a gente precisa cultivar a humildade e como a gente precisa esmagar o orgulho que tem dentro de nós. Então, para toda alma que busca a perfeição, ela vive sempre no duelo do sentimento. Tem a consciência da necessidade da alma ser humilde, mas também ela tem a dificuldade de ser humilde, né? De conseguir exercer essa virtude. Então, São Francisco ele vem dizer que o orgulho é uma verdadeira serpente que nasce conosco e quer nos envolver nos seus anéis, para infectar com seu veneno tanto as nossas ações mais santas como as mais indiferentes, os pensamentos mais secretos e as intenções mais puras. Então, o que ele está dizendo? O orgulho é uma verdadeira serpente. Nasce conosco. Se nasce conosco, a gente vai ter sempre, também morrerá, né? Ainda que adormecido, mas não morto, como o próprio São Francisco Sales fala, que a qualquer hora ele pode dar esse sobressalto. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, as nossas faltas, se a gente for olhar para esse olhar, ela nos ajuda como uma janela que a gente abre e que a gente consegue ver as nossas misérias. E vendo as nossas misérias, como São Francisco vai falar lá na frente, as nossas faltas, as nossas misérias, ela é um alimento para essa virtude tão necessária à nossa vida, que é a humildade. Tem um santo, eu não estou lembrando o nome dele, mas que ele dizia assim, que as mesmas misérias podem nos levar ao céu ou ao inferno. É a forma como a gente cuida. Se a gente voltar para aqueles túmulos ali, se a gente deixar aqueles dejetos com odor ali parado, sem servir para nada, ele vai exalar algo de muito ruim. Mas se a gente puder pegar aquilo, colocar na raiz de árvores, para que dê copiosos frutos, a gente vai ver verdadeiramente qual é a finalidade dali. Os nossos pecados, eles podem ser transformados, sim, em uma arma poderosa contra o orgulho, né? Aumentando a nossa humildade e converter num grande instrumento para a nossa salvação e a nossa perfeição. E qual a diferença do orgulho e da humildade no sentido? O orgulho, ele vem da estima que a gente tem e o amor de uma forma desordenada a nós mesmos, né? E a humildade não. A humildade ela vem do conhecimento das nossas misérias, da nossa fraqueza e reconhecendo, a gente pode entender que tudo é graça de Deus, que tudo vem de Deus. De nós, a gente não tem nada. Eu gosto sempre de comparar com aquele jumentinho, quando Jesus entra, né, pega aquele jumento e entra em Jerusalém, as pessoas ali com aquele ramo, cantando Hosana E, Hosana A, e exaltando a entrada de Nosso Senhor. Se aquele jumentinho, ele ali, ficasse olhando aquela exaltação, olhando aqueles ramos, olhando aquela música, olhando, né, os gritos fervorosos daquelas pessoas, e ele começasse a se alegrar, né? Se alegrar. Oh, como a festa tem sido grande para mim, eu entrando nessa cidade e sendo exaltado como rei. Infeliz dele, né? Não sabia que ele era apenas um instrumento para carregar o Salvador. Era um instrumento para carregar nosso Senhor Jesus Cristo, e que aquelas saudações ali, aqueles ramos, nada tinha para ele. A nossa vida a gente precisa, principalmente do nosso apostolado, na nossa dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa vida. A gente precisa ter essa consciência, né, que tudo aquilo que nós temos de bom veio de nosso Senhor, é pura graça. E a gente tem que ter essa gratidão de Ele ter nos concedido. E não que é uma virtude minha, porque eu sou assim. Se a gente for olhar a morte dos santos, os santos, eles na hora da morte, eles
eles confiam na misericórdia de Deus. Eles ainda, mesmo em odor de santidade, sendo reconhecidos dentro do convento, dentro da família, como aonde eles tiverem vivido, a gente nota que todos eles, nos escritos, a gente vê como eles olham para dentro de si e veem como precisam melhorar ainda, veem como precisam da misericórdia de Deus para alcançar o céu. Então, a gente precisa também ter essa visão, e essa visão vem da humildade. E ver as nossas faltas, avaliar as nossas fraquezas, nos ajuda a crescer nessa virtude tão importante. São Francisco nos confirma isso, dizendo que as faltas que cometemos, tanto interiores como exteriores, são um motivo eficaz de humildade, e a humildade produz e alimenta a generosidade. O orgulho, ele perde muito a força, né, quando a gente cai, porque São Francisco, foi no finalzinho da formação da semana passada, que São Francisco dizia, né, que a gente tem uma impressão muito errada de nós mesmos, sempre de uma maneira mais elevada. E quando a gente cai em alguma fraqueza, a gente cai por terra. Aquela imagem que a gente tem, a tendência é desanimar. Mas isso é da forma, porque se a gente conseguir pegar essa fraqueza e transformar, a gente consegue também a virtude da humildade. E Nosso Senhor nos permite que muitas vezes a gente caia, né, nas fraquezas, nas imperfeições, até mesmo naquelas que a gente acha que está toda já selada, resolvida, e ela dá aquele rampante e nos sobressai, a fim de que a gente tenha consciência que tudo é graça de Deus e não por nossas próprias forças. Quem tem menino pequeno sabe e frequenta festinha de aniversário, tem um brinquedinho naqueles game station que tem em shopping, que é uma plataforma, né? E tem uns preguinhos que eles vão subindo e aí com um martelo a criança bate um, sobe outro, aí bate o outro, sobe. A nossa vida espiritual, se a gente fosse comparar, ela é bem assim. A gente diminui aqui o orgulho, aparece a soberba ali, aparece a preguiça, aparece a impaciência e vai aparecendo. E a vida da gente é da martelada, né? Baixa um, levanta outro, até que um dia, se Deus quiser, diante de Deus, essa plataforma ela vai estar zerada com esses preguinhos nivelados lá embaixo e a gente pode, enfim, entrar na vida eterna. Mas, segundo São Francisco Sales, essa luta será até a hora da nossa morte. São Francisco Sales ele também fala que Nosso Senhor ele pede, né, que a gente tenha paciência, que a gente tenha paciência com essas fraquezas, com essas debilidades, lembrando que é um percurso a ser percorrido, que os sofrimentos que a gente passa, eles vão alimentar essa virtude da humildade, né? E que ele diz assim: se Deus vos deixar tropeçar, se Deus vos deixa tropeçar, é para vos tornar conscientes de que é Ele que vos ampara, senão cairias redondamente. Então, a gente também precisa entender que Nosso Senhor tem um plano pedagógico para cada um. Tem um para mim, tem um para a Fabíola, para o Padre Fábio, para qualquer um que está assistindo essa formação, faz parte, para qualquer um. Nosso Senhor tem. E se a gente for olhar, isso aconteceu, inclusive, entre os escolhidos, né? Se a gente viu a semana passada que Saulo, o perseguidor dos cristãos, recebe uma graça sobrenatural, cai do cavalo, levanta Paulo. Paulo, um apóstolo que não se cansava na sua luta, na pregação do evangelho, o cristianismo, não poupou sua própria vida. Aí do lado a gente tem Pedro, né? Pedro deixa tudo e segue Jesus, mas no caminho ele tem muitas quedas, né? Ele tem muitas dúvidas, ele tem medo quando ele caminha sobre as águas, ele tem até que ele chega a negar Nosso Senhor 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro é escolhido por Nosso Senhor para ser o Papa, para ser o primeiro chefe da nossa igreja. Isso nos enche de uma grande confiança e de uma grande esperança. E também de uma certeza que essa conversão é uma caminhada e que Nosso Senhor concede graças diferentes, tem uma pedagogia diferente para cada um. E que a gente deve confiar muito em Deus
da forma como ele nos encaminha até a nossa salvação. Então, São Francisco Sales ele vai nos acalentar dizendo assim: ficai em paz e suportai serenamente as vossas pequenas misérias. Sois de Deus sem reservas, e ele vos guiará bem. Se não vos livra tão depressa das vossas imperfeições, é para vos livrar delas com mais proveito e para vos exercitar por mais tempo na humildade, a fim de que essa virtude ganhe raízes profundas na vossa alma. Quando São Francisco fala suportar, ele não está dizendo que é para amar, para acariciar aquela fraqueza, aquela debilidade. Ele está falando que é suportando e no sofrimento de ver essa ofensa, de ter feito isso, de se humilhar, consiga alimentar a humildade. Santo Agostinho, ele nos ensina que Deus olha com muito mais boa vontade as más ações seguidas de humildade do que as boas obras contaminadas de orgulho. Olha que profundidade. Deus olha com mais boa vontade, mais ações seguidas de humildade do que as boas obras contaminadas de orgulho. São Gregório, ele ainda vai dizer que um carro cheio de boas obras, conduzida pelo orgulho, leva ao inferno. Um carro cheio de pecados, conduzido pela humildade, leva ao paraíso. Então, São Tomás, ele diz, para a gente ter ideia, que o orgulho é o pior pecado. Ele barra todos, é o pior pecado. E que nos outros pecados, o homem afasta-se de Deus, né, por ignorância, por fraqueza, por desejar um bem, né, um prazer qualquer. Mas no orgulho, ele se afasta unicamente por não querer se submeter a Deus e à sua lei. Por isso, né, a gente reforça também o que São Tiago vai dizer: Deus resiste aos soberbos. Então, se a gente for olhar, o orgulho, né, diante dessas afirmações desses santos, é algo que deve estar sempre na nossa mira como um motivo de luta contínua para que a gente diminua cada vez mais ele dentro de nós, dentro do nosso apostolado, dentro da nossa vida espiritual, e aumente a graça da humildade. São Francisco, ele compara também que, em relação à humildade, é bonito, porque ele diz assim, que se numa inundação viesse uma inundação e destruísse tudo, mas com ela também viessem pedras que fossem muito necessárias para se erguer uma construção que você queria muito, que era muito idealizada, essa inundação ela iria lhe alegrar, né? E ele compara a vida espiritual. Às vezes não, que as fraquezas que a gente cai, essas debilidades, elas podem trazer pedras preciosas para o alicerce da nossa casa interior, da nossa busca de perfeição. Mas para isso ela precisa ter um terreno vazio, e esse terreno vazio ele chama de humildade. E é essa humildade que a gente tem que procurar, buscar e fazer crescer, né? Primeiro, porque é uma graça de Deus, então antes de mais nada, a gente precisa solicitar. Olha que verdadeira descoberta, né, valiosa que São Francisco vai nos dizer, que as nossas faltas, quando elas bem conscientizadas, elas desmontam peça por peça da armação da nossa imaginação, das nossas pretensas forças e nos aprofunda e nos sustenta na misericórdia de Deus. O que é isso? Cada um de nós, a gente tem uma ideia, né? A gente arma na nossa imaginação aquela ideia que a gente tem da gente, do nosso apostolado, da importância nossa dentro da igreja, dentro da família, onde quer que a gente esteja. E São Francisco vai nos mostrar que as nossas imperfeições, ela vai tirando tijolinho por tijolinho dessa ideia que a gente tem e vai nos sustentar em quê? Na misericórdia de Deus, né? E São Francisco Sales deixou muitos sucessores, e entre eles tem um que eu achei essa frase dele, né, esse comentário dele muito pertinente, e eu trouxe para ler para vocês. Não vi nem o nome dele,
mas achei muito bonito, que ele dizia assim, ó, da recordação das minhas quedas passadas, eu vou fazer um livro íntimo, a que porei o título de Remédio contra o Orgulho. E as suas páginas eu irei ler e tornarei a ler. Delas há de exalar o odor do meu nada e o verme do meu orgulho morrerá envenenado. Santa Gertrudes, ela também tinha muita dificuldade em relação a sempre achar que está fazendo a vontade de Deus, né? Se pelas debilidades dela, que ela não correspondia. E uma vez ela pede para uma religiosa rezar por ela, e Nosso Senhor é muito claro quando diz: esses defeitos de que minha amada se lastima são para ela de muito proveito. Então, a gente entende como essas debilidades, essas fraquezas podem ser uma verdadeira vitamina, um verdadeiro alimento para o nosso crescimento espiritual, desde que nos humilhemos, que reconheçamos, e lá na frente a gente vai ver no final dessa formação os proveitos que ele pode trazer para a nossa vida. Mas para isso, a gente precisa também de outra virtude, que é a da gratidão, né? Quando a gente cai, a gente usufrui de Nosso Senhor, de uma grande característica dele, que é a misericórdia de Deus, para perdoar as nossas ofensas, porque Deus é incansável no que faz por nós e oferecer-nos a graça, e a gente é um contínuo lutar, né, e desagradar a Deus, e de faltas. Na Bíblia tem que o justo peca 70 vezes 7. Então, nós passamos por isso diariamente, continuamente na nossa vida espiritual. Então, São Bernardo, ele diz que a ingratidão, ela é um vento abrasador que seca toda fonte de graça. E que gratidão é essa que a gente precisa ter? É a gratidão da misericórdia de Deus, né? Que Deus nos concedeu tudo. E se ele nos concedeu tudo, e se tudo é graça, por que a gente há de desconfiar? Por que a gente há de se orgulhar de algo que a gente já recebeu de graça? Então, São Francisco Sales, ele depois de questionar tudo isso e de falar, ele vem resumir o porquê de a gente lutar. A gente precisa de humildade para a nossa vida espiritual. A gente precisa de reconhecer nossas faltas com um olhar fixo na misericórdia, para a gente não desanimar, porque o desânimo é a porta de entrada do demônio. Isso também a gente já viu. Que a gente precisa ter cuidado para não acariciar, não amar essas fragilidades, deixando se lambuzar na lama das nossas fraquezas. Mas ele, lindamente, ele fala a finalidade principal de tudo isso. Ele vai falar que a luz projetada pelas nossas faltas sobre a nossa fraqueza nos conduza pela humildade à indulgência com as fraquezas do próximo. Então, como é difícil a gente conseguir tolerar as dificuldades, as fraquezas do próximo. Por quê? Porque a gente sempre pensa que, como a gente está de pé, né, a gente nunca vai passar por aquilo. Ou até mesmo a gente tem uma amnésia de esquecer de que a gente já fez isso, já fez aquilo, ou de quem somos. E São Bernardo, ele vai nos ensinar que quem passa bem não sente o mal alheio. E quem come bem não sabe quanto sofre aquele que não tem o que comer. Quanto mais um doente se assemelha a outro, e um faminto a outro faminto, mais profundamente se compadecerão um do outro. Para se sentir infeliz com a infelicidade dos outros, é necessário que se tenha experimentado a felicidade em si. Só se nós conhecermos a nós mesmos é que poderemos encontrar a alma dos outros na nossa e saber como ajudá-los. É muito bonito esse final, que São Bernardo ele não está dizendo que depois que a gente encontra, a gente vai passar a mão e deixar que o irmão continue no erro, com aquela fragilidade. Mas ele diz aqui, ó, é que poderemos encontrar a alma dos outros na nossa e saber como ajudá-los, verdadeiramente como fazer para ajudar o nosso irmão. E a gente precisa lembrar que quando a gente está de pé, a gente normalmente, a gente tem uma língua muito fácil para criticar, para julgar a atitude dos outros, para ficarmos escandalizados, revoltados porque fez isso, porque não poderia fazer. Não estou falando do fato em si, mas a forma como a gente lida com o irmão que está caído. Mas quando estamos caídos, a gente tem uma única palavrinha que a gente quer,
que tenha com nós, que é a compaixão. Então, Santo Agostinho, ele diz para a gente, não existe nenhum pecado que um homem possa cometer que eu não possa me manchar, né? Manchar também a mim. É Santo Agostinho que está dizendo. Não existe nenhum pecado que um homem possa cometer e que não possa manchar também a mim. Thomas Kempis, na Imitação de Cristo, ele vai dizer, todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que a ti mesmo. Então, a gente precisa, né, ter isso em mente, né, para ter essa misericórdia, essa caridade com o irmão e poder ajudar.